né, os americanos refundaram a Quinta Frota, que é uma frota naval estacionada no Atlântico Sul, onde ele não tem território. Assim que aconteceu a oficialização da notícia do pré-sal. Essa é a vida. O que nós cá não podemos é ser inocentes e ingênuos. Depois eu estou lhe dando números aqui. Só no financiamento da especulação contra o câmbio, está chamado swap cambial, porque eles inventam até uma nova língua, como o George Orwell já prevenia, né? Nova língua. Então, swap cambial, para ninguém saber o que é. É assim, o governo diz, o dólar vai ficar 2,70, o especulador diz, não, vai dar 4. Aí o governo diz assim, se der 4 eu te pago a diferença. Aí ele sabia que ia dar 4, pegou os tais contratos e agora recebeu 112 bilhões de reais que estão saindo da bolsa, do emprego, do prato brasileiro. A propaganda, não a mídia, a propaganda hoje é a grande ferramenta, né, de adulteração das percepções populares, sociais sobre as coisas. As potências internacionais intervencionistas, antes de mandar os Mariners, mandar os fuzis, mandar os tanques, os trilhões de dólares, faz processos de desestabilização que a história já registra. No passado haviam consultores militares que vinham, já conspiravam com os militares e se praticavam as sargentadas, como nós assistimos, né? Assistimos no Chile, assistimos na Argentina, assistimos no Paraguai, assistimos no Brasil. Hoje não é mais assim. Modernamente o que se faz é a desestabilização pela propaganda. E evidentemente um país que tem a importância estratégica que o Brasil tem, um país que tem os alinhamentos estratégicos que tem hoje, tanto na conduta multilateral, né, nos órgãos da multilateralidade, quanto nas inovações potencialmente desestabilizadoras de uma ordem unipolar, como é, por exemplo, a nossa aproximação com a China, com a Rússia, com a Índia, nos tais BRICS, a fundação de um banco independente, instituição multilateral de financiamento única, independente das instituições de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, etc, etc. Evidentemente, nós não somos neutros na ordem internacional. E há um conjunto de interesses internacionais em relação a petróleo, por exemplo. Não se pode esquecer a experiência iraniana na derrubada do Mossadegh e tudo que aconteceu com o Irã depois, e que agora está se cicatrizando devagarinho por uma percepção correta do presidente Barack Obama, mas por muito menos do que nós fizemos aqui na lei de partido. Caiu o Mossadegh. Isto é fato. E isso tem um destino. Os cidadãos que ganharam esse dinheiro são conhecidos, têm importância estratégica no society brasileiro, financiam a nossa grande mídia, que pertence basicamente a 5 famílias. Vamos ter essa clareza. A mídia brasileira é nepotista também. São 5 famílias, donas do que se chama de mídia nacional. Qual é a solução para isso? É uma bobagem à la PT, né, de vamos regular a mídia, fazer um despotismo esclarecido de cima para baixo. Imediatamente a gente entrega para eles o discurso correto da censura, da intervenção indevida, etc, etc. Ainda que haja boa intenção e ainda que você possa ter exemplos. Por exemplo, a propriedade cruzada de meios de comunicação nos Estados Unidos, pátria do capitalismo, é proibida. Você não pode ter rede nacional em 24 horas na televisão, a NBC não pode possuir revista, né? A Newsweek não pode possuir TV, não pode ter rádio, enfim, tenho 36 anos de vida pública, nunca nenhum deles pegou aqui. A Veja já abriu capa insinuando coisas morais comigo e levou o processo na mesma hora, porque eu não dou meu rabo para ninguém pegar. Você pode olhar o desequilíbrio por qualquer ângulo que queira. Por exemplo, na matriz industrial brasileira, nós chegamos a 106 bilhões de dólares de desequilíbrio entre o que nós vendemos de manufaturados e o que nós compramos manufaturado. Aí está um desequilíbrio gravíssimo que interessa ao empresariado nacional brasileiro, que está vendo a indústria brasileira ser pulverizada. Nós estamos nos desindustrializando. Mas nós temos 1% da sociedade brasileira dona de 1/3 da renda do país. Quando você olha, sem preconceitos e interdições, só com a sua inteligência, só tem 2 despesas, e somente 2 despesas fora da curva. Uma delas absoluta e criminosamente fora da curva. O Brasil vai gastar esse ano 380 bilhões de reais com juros intermediados por 20 bancos para beneficiar 10 mil famílias de endinheirados no país, os rentistas do nosso país. São 380 bilhões de juros. A outra grande despesa fora da curva é o rombo da Previdência, que se aproxima de 60, 70 bilhões de reais. Mas já veja a distância. E aqui a distorção não é o povão, são aposentados
aposentadorias e pensões especiais para uma casta, né, de abastados do setor público, que são poderosíssimos na discussão do país. Mas fora dessas duas grandes despesas, nenhuma outra está fora do quadro. O Brasil tem menos médico do que precisa, menos professor do que precisa, menos polícia do que precisa, menos forças armadas do que precisa. Não quer dizer que não haja distorções, há muitas distorções, mas pesando e medindo, é completamente mentirosa, falaciosa esta crítica do Estado brasileiro ser grande. O Estado brasileiro é até balofo, gorduroso, barrigudo, né? Tudo bem. Mas quando você pesar e medir, cortar, fizer as lipoaspirações necessárias, o Estado brasileiro ficará magrinho. E ainda assim faltará massa muscular para ele. Esse é o ponto. Ou seja, aqueles que hoje fazem a retórica da denúncia da crise, exploram o sofrimento da maioria da população, da esmagadora maioria, para não dizer do conjunto da população, menos os bancos, que estão ganhando 40% a mais do que ganhavam recordes do ano passado, né? Essas pessoas estão impedindo o governo de parar para refletir, quando não estão atrapalhando, impondo o que a imprensa convencionou chamar de pauta-bomba, né? Subtraindo receitas e aumentando despesas para corporações, todas elas respeitabilíssimas e tal, mas na contramão absurda do tamanho da crise. E a crise ela tem componentes que nós não podemos tocar neles. Por exemplo, a Petrobras, que está no foco aí dessa novela moralista, mal cheirosa, podre, que eu espero que dê punição severa para todos os responsáveis, sejam eles quem forem, né, do nosso lado ou contra nós, não importa para mim. Agora tem que ser uma questão de passar o país a limpo, né? Você tem um probleminha, para fazer uma ironia aqui onde não cabia. A Petrobras, quando aconteceu, vamos dizer, o último ano do governo Dilma, vendia um barril de petróleo no estrangeiro a quase $100. Nós tivemos que vender barril de petróleo a 43. E qual é a questão concreta disso? A questão concreta é que o pré-sal tem um custo de produção de 41. Se você gasta para produzir um barril 41 e vende por 100, a Petrobras vale uma fortuna. Se você produz um barril de petróleo a 41 e vende por 43, você está próximo de ter prejuízo. Portanto, o valor da Petrobras se depreciou gravemente, porque as nossas reservas cambiais estão sendo torradas, financiando quem ataca especulativamente a nossa moeda. Entregou a meia dúzia de especuladores que atacaram o real, sob o ponto de vista do valor do câmbio, ganharam 112 bilhões de reais. 112 bilhões de reais. São 3 vezes o déficit que está estimado para o orçamento de 2016. Isto é que está em jogo no Brasil. Apesar de todos os erros e ajudados pela sorte ou por Deus, como queiram aqueles que têm como eu fé ou aqueles que não têm fé, né, nós somos ajudados pelo Ministério Público da Suíça, que poderia ter mandado essas contas espúrias do picareta mor da República, presidente da Câmara, que representa a maioria de corruptos. Essa é a tragédia contemporânea brasileira na política, né? Nós fomos ajudados pela sorte. Então não é razoável. A elite brasileira percebeu, né, com toda a sua interdição golpista, percebeu que é uma coisa absolutamente inexplicável você fazer um pulso moralista, evoluir para impedir a presidência da República, romper as instituições, interromper o calendário, introduzir uma instabilidade política de 20 anos no país, a preços impagáveis, né, começando por uma assinatura de um picareta que está processado como formador de quadrilha, como ladrão do dinheiro público, inclusive manchete nos jornais do mundo inteiro para a vergonha do país. Pensa de besteira, de conversa besta, de palavras jogadas fora, de contradições, de incoerências, de erros estratégicos monstruosos, né? E isso, imagina como é que vai ser, se os caras vão partir para cima para derrubar, e a gente só faz bobagem desse lado de cá. Um mês atrás eu estava, quando Deus botou a mão, né, e mandou o Ministério Público da Suíça entregar aí esses documentos que provam aquilo que era evidente, né? De maneira que, mas eu não vejo ainda 2018 com clareza. Acho, entretanto, que a preço de hoje será 2018 algo parecido com 1989. Assim, os grandes partidos completamente desmoralizados, sem quadros para apresentar, e um conjunto de experiências, né, tentando galvanizar essa indignação moral, tentando manipulá-la, como foi o caso do Collor. Né? O Collor foi um impulso moralista desses aí, que levou, feito pela Veja, pela Globo, né? O Collor que nós todos conhecíamos lá no Ceará, eu conhecia ele de perto, e
Todo mundo sabia quem era o Collor. E foi feito pacotado daquele jeito como o caçador do Marajá. É a premissa de um Estado energizado, que essencialmente é tudo que um pensador, um pensamento, um militante progressista quer e precisa. Nós não vamos superar as desigualdades do Brasil, o hiato de infraestrutura, o gravíssimo hiato técnico-científico do país, o gravíssimo hiato social que ainda nos faz a economia mais desigualmente distribuída do mundo, sem uma entidade pública, né, energizada, empoderada, capaz de intervir.